O bate-boca, a discussão entre Zelensky e Trump continua dando o que falar, com Zelensky dando entrevistas garantindo que não pedirá desculpas para o governo americano e que, na verdade, não errou, apenas em expor a verdade sobre o ponto de vista ucraniano. Mas as repercussões são muito negativas. Com Elon Musk, Marco Rubio, por exemplo, garantindo que foi um fiasco e o Zelensky deveria pedir de fato desculpas, e até com a porta-voz do Trump garantindo que o cheque em branco que os Estados Unidos garantiam para a Ucrânia não vai mais acontecer. A gente já tem a finalização do apoio à rede elétrica, a reconstrução da rede elétrica, e cogita-se, segundo o Washington Post, a finalização de toda a ajuda militar dos Estados Unidos. Como Trump já tinha garantido, sem ajuda militar à Ucrânia, a Ucrânia teria perdido em 2 semanas. Será então, pessoal, que a Ucrânia será derrotada? A gente vai discutir um pouquinho também sobre o apoio que o continente europeu está dando para a Ucrânia, sendo que a gente teve uma série de lideranças, como Macron, como Donald Tusk, o Keir Starmer, garantindo que o apoio ele vai continuar, e o próprio Zelensky indo em direção ao Reino Unido, muito possivelmente para participar de uma cúpula de emergência convocada pelos europeus para domingo, possivelmente discutindo o aumento do auxílio aos ucranianos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, que, enquanto discutia essa questão entre Rússia e Ucrânia, fez uma ameaça ao México, uma ameaça de invasão militar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e eu tô falando da melhor e maior conta internacional do Brasil para você comprar seus dólares muito baratinhos. Menores taxas do mercado, tá? Pode garantir, ó, pode comparar com as casas de câmbio tradicional. Além disso, eles ofereceram para você, que é meu inscrito aqui, galera, meu companheiro de canal, o cupom Ricardo Folia, que são muito poucos cupons e por um prazo muito limitado para você conseguir comprar os seus dólares com 20 centavos de desconto por dólar. Galera, os caras estão malucos, tá? De verdade, aproveita essa oportunidade porque a promoção é relâmpago por tempo limitado e com número limitado de cupons. Com a Nomad você consegue comprar os seus dólares, você pode usar, por exemplo, cartão físico e digital em mais de 180 países, sem ter que se preocupar em ficar convertendo dinheiro, tudo tal. Galera, a Nomad é muito prática, né? Não tem taxa de abertura, taxa de manutenção. Quer fazer investimentos, por exemplo, no exterior, também não tem taxa de corretagem e ainda tem o cartão Nomad Export, cartão de crédito, que é o que eu uso, que você vai utilizando e ganhando cashback em dólar. Galera, é sensacional, tá? Então, ó, link na descrição, cupom Ricardo Folia, tem que ser nos primeiros 15 dias e valor de 500 a 2.000 dólares para ter acesso a 20 centavos de desconto por dólar. Tamo junto, pessoal? Lembrando que, claro, não é uma recomendação de investimentos, tá bom? Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, a discussão, eu até coloquei para vocês ontem, né, o bate-boca, o barraco que rolou ontem na Casa Branca, porque de fato foi isso que aconteceu, vem repercutindo no mundo inteiro. Então a gente começa a ter teorias que, na verdade, era algo que já foi planejado pelo J.D. Vance, que é o vice-presidente do Trump, que inclusive, vai lembrar, hein, já liderou até mesmo comitiva americana na OTAN para justificar por que os Estados Unidos deveriam reduzir o apoio à Ucrânia na época que o Biden era presidente e ele era um senador pelos Estados Unidos. Eu já tinha falado isso para vocês, inclusive antes do Trump e do Vance, né, virarem presidente e vice-presidente, mas também existem teorias que, na verdade, o Zelensky ele foi muito mal, que ele começou sendo muito ríspido, que ele deveria ser um pouco melhor agradecido, enfim, ajuda que os Estados Unidos têm dado, seja no governo Biden, seja no governo Trump. A CNN, ela até fez uma retrospectiva, porque uma das coisas que o Vance falou, né, inclusive foi até postado pela Casa Branca, poxa, quantas vezes você já falou obrigado para os Estados Unidos? E a CNN fez uma retrospectiva e falou que foram 33 vezes. Enfim, né, galera, cada um com a sua narrativa aí, vamos colocar, vai? Mas independente da discussão, que a gente fez uma análise bem mais profunda no vídeo de ontem, as repercussões, eu diria que são muito negativas para o Zelensky, pelo menos em relação aos Estados Unidos. O Zelensky, ele deu uma entrevista, por exemplo, para a Fox News e garantiu, pessoal, que a Ucrânia ela deve ser ouvida e não esquecida, já que é muito importante para nós que a Ucrânia seja ouvida e não esquecida, nem antes, nem durante e nem depois da guerra. É importante que o povo ucraniano saiba que não estão sozinhos e que os seus interesses estão sendo representados por todos os países, por todos os cantos.
Ele tentou demonstrar uma certa naturalidade, né? Agradeceu a Casa Branca pela boa recepção que teve, pela reunião que foi produtiva. Cara, por favor, né? Não engana ninguém esse tipo de discurso, tá bom? Ele até postou ali no seu X, né? No seu perfil oficial. Mas óbvio que a reunião foi péssima pro Zelensky. Inclusive, ele não teve a reunião privada que teria depois da reunião pública. Geralmente, como que são feitas essas conferências, né? Você tem um aparecimento público, então deveria, teoricamente, o Zelensky, o Trump, o J.D. Vance, fala ali coisas um pouco mais óbvias, um pouco mais senso comum. Poxa, a gente está a favor da paz, a gente é a favor, né, que o mundo fique numa condição melhor, porque seria bom economicamente, os Estados Unidos são grandes parceiros da Ucrânia, mas também desejam na... Deveria ser isso protocolar. Só que começou uma resposta mais ríspida aqui, ríspida ali, talvez o Zelensky tenha se manifestado de maneira muito violenta, o J.D. Vance talvez tendo falado que não havia mais homens na Ucrânia, talvez não tenha sido uma provocação contra o Zelensky. Fato é que saiu do controle e geralmente essa decisão essa briga, né, entre lideranças, isso acontece, claro, às portas fechadas. Essa reunião nem aconteceu. Segundo as informações da mídia americana, o Zelensky ele foi expulso da Casa Branca. Ele teve que sair mais cedo, ele e a embaixadora da Ucrânia. Depois, outros pronunciamentos, ele garantiu, cara, que ele não fez nada de errado, que ele não pedirá desculpas e que ele sabe que o apoio dos Estados Unidos é fundamental. Ele garantiu que ele respeita o Trump e o povo americano, mas que não errou em expor o seu ponto de vista. Alguns temas devem ser tratados e debatidos com honestidade. E eu também, cara, acho que ele tá certo nessa. A grande questão é em qual ambiente, né? Se você precisa do dinheiro dos Estados Unidos, que está oferecendo bilhões de dólares, e mesmo assim a Ucrânia está perdendo territórios, eu não estou discutindo quem está com a razão ou quem está sem razão. Eu estou pensando de maneira pragmática. Não é muito legal você ficar confrontando, mesmo que haja algum tipo de provocação, algum tipo de liderança. A não ser que você confie muito que sem apoio dos Estados Unidos, isso vai chamar tanta atenção do mundo que os outros países vão suprir financeiramente o apoio que os Estados Unidos não vai dar. Aí tudo bem, mas é uma aposta arriscada. Depois ele falou que ele tem certeza que ele não tem força para expulsar, as forças russas sozinhos. Só que assim, de novo, né? Entendi. Então ele falou que ele não tem força para expulsar as forças russas sozinhas e que possivelmente conta com o apoio dos Estados Unidos. É isso que os americanos querem? Os americanos, eles querem, de fato, que a guerra seja resolvida com a Ucrânia expulsando as forças russas? Ele realmente acha que o Trump vai apoiar a saída de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia? Não acho que esse seja o objetivo dos Estados Unidos. E, aliás, nem o objetivo da Europa, hein? A Europa mesmo, Macron, falo para vocês, que talvez seja hoje a grande liderança da União Europeia. Falou, por exemplo, que a negociação tem que partir das novas realidades territoriais. Entende? E falou também que a relação entre estados é muito maior que a relação entre dois presidentes. Então ele acredita que sim, o nível, né, de conversação, aí, de relação entre Estados Unidos e Ucrânia vai continuar. Tentou demonstrar uma certa normalidade, uma certa positividade. Mas a gente sabe que não está bem assim. O Elon Musk, por exemplo, colocou na sua rede social que agora é a hora de descobrir para onde que foram os bilhões de dólares doados para a Ucrânia, ou cedidos para a Ucrânia, né? Tem diferenças aí. O Zelensky fala que foi uma doação. Os Estados Unidos falam que foi um financiamento e por isso exige os minerais terras raras em troca. E a gente teve o próprio Elon Musk também garantindo que o Zelensky ele se destruiu aos olhos do povo americano. De novo, cara, não acho também, tá? Eu acho que existem diferentes visões. Se você pegar, por exemplo, os republicanos, acredito que eles realmente tenham apoiado o Trump. Mas os democratas, e falo população, não exatamente os políticos, tá? Geralmente eles são um pouco mais pró-Ucrânia. E acredito que o Trump ele possa ter errado nessa relação aí com o Zelensky. Então eu acho que toda a sociedade americana, todos os estadunidenses, eles estão agora insatisfeitos com o Zelensky. Acho que isso pode ter jogado, principalmente para quem apoia mais os ucranianos, claro, contra os Estados Unidos. O Marco Rubio também se pronunciou. Ele falou que foi uma reunião, um fiasco para o Zelensky e que, de fato, ele deveria pedir desculpa pela sua postura na Casa Branca. Percebam quantas vezes isso foi falado. O Trump falou sobre isso, o Elon Musk falou sobre isso, o Marco Rubio falou sobre isso. A gente teve até a porta-voz do Trump também falando de uma necessidade de pedido de desculpas. O Zelensky já anunciou que não fez nada de errado e não pedirá desculpas. Somando tudo isso que está acontecendo, os Estados Unidos começaram a dar aí as suas respostas. A primeira resposta veio
com os Estados Unidos, ele fornece dinheiro para a Ucrânia, e vocês sabem que não é só em ajuda militar, mas também ajuda principalmente na reconstrução de infraestrutura. Pô, galera, a gente sabe que a Rússia, um dos meios que a Rússia atacou bastante a Ucrânia foi na destruição da infraestrutura, da rede de saneamento, da rede elétrica, por exemplo, e parte do financiamento que os Estados Unidos cediam para a Ucrânia era para a reconstrução dessa infraestrutura. Isso já está cancelado, tá? Reconstrução da rede elétrica ucraniana não será mais feita, pelo menos não com dinheiro dos Estados Unidos, que inclusive vinha pela própria USAID, aquela mesmo, né, que deu uma série de problemas aí em relação a denúncias, que financiava ONGs contra os Estados Unidos, casos de corrupção e coisa que vale, tá? Além disso, a gente teve também a própria porta-voz do Trump garantindo, né, que é a Karoline Leavitt, que não vamos mais, a partir de agora, assinar cheques em branco para uma guerra que está acontecendo em um país distante e sem uma paz real e duradoura. Foi ótimo que as câmeras estivessem filmando para o mundo inteiro. Veja o que o Trump e a sua equipe estão enfrentando às portas fechadas com os ucranianos. O Zelensky claramente não quer a paz. Qual é a visão que o Trump passou? Inclusive falou isso depois da reunião. Olha, vocês estão percebendo que o Zelensky não quer a paz. Sabe o que o Zelensky quer? Ele quer fechar um acordo de minerais terras raras para que eu ceda armamentos para os ucranianos para que a guerra continue. Ele não quer fazer algum tipo de negociação. Até falou, né? Olha, o Zelensky ele tem ódio do Putin. Como que eu posso fazer algum tipo de paz se o Putin está a fim de um cessar-fogo, está a fim de uma paz e o Zelensky não a deseja? Claro que também, né? De novo, vamos lá, interpretações diferentes. Por quê? Também acho que o Zelensky ele quer a paz. Aqui é a paz que devolva todos os territórios. O Putin também quer a paz em que todos os territórios invadidos ou ocupados permaneçam com a Rússia, né? Então, calma, não é que ele não quer a paz. Talvez ele não queira essas condições de paz, aparentemente que os Estados Unidos estão tentando promover com a criação de uma zona tampão e com os territórios que foram anexados pela Rússia, continuando ali com os russos. Essa, pelo menos, é a impressão, claro, que passa, tá? E aí o Trump fala, tá vendo, eu vou ceder armas para quê? Para continuar a guerra? Não posso fazer isso. Tanto, por exemplo, que o Washington Post garantiu, pessoal, que o Trump não está descartando e está levando para os seus ministros mais próximos a possibilidade de suspensão de todos os envios militares. Lembrando que o Trump fala que os envios foram na casa de 200 bilhões de dólares, a gente tem o parlamento ucraniano falando na casa de 120 bilhões, só que, claro... Claro, pessoal, que existe uma diferença muito importante, né? Porque, como eu ressalto para vocês, não é que o Trump foi lá, ou os Estados Unidos, e deram 120 bilhões, toma aqui, Zelensky, pacote de dinheiro. Grande parte disso foi, por exemplo, em equipamentos americanos. Então, os americanos pegavam parte do seu inventário ali, cediam para os ucranianos, bom, esse inventário custa mais ou menos uns 10 bilhões. Então, esse envio de equipamentos, armamentos... a gente vai contabilizar como 10 bilhões e a gente vai gastar esses 10 bilhões com a indústria americana. Então era um financiamento para a indústria americana, não era um dinheiro para a Ucrânia, né? Claro que em armamentos, equipamentos. E assim, aparentemente esse dinheiro, pelo menos o Zelensky fala que não vai ser devolvido. E lembrando também que o acordo de minerais terras raras, a própria Casa Branca garantiu que não será mais assinado. Professor, mas os Estados Unidos não precisam muito disso? Aparentemente precisam. Só que, até destaquei com vocês no vídeo de ontem, que rolou uma reunião importante, que pouca gente percebeu. Uma reunião em Istambul, entre Rússia e Estados Unidos. Nessa reunião, os russos garantiram uma cooperação mineral no fornecimento de alumínio e também dos minerais terras raras, lembrando que a Rússia é a 5ª maior reserva do planeta, pelo menos, nem tudo foi explorado, claro, né? Mas do que sabe, galera, a 5ª maior reserva do planeta, e até mesmo cooperação no Ártico. Pô, que é uma região super essencial, que o Trump só fala em anexação da Groenlândia, enfim, para ter uma posição militar de exploração mineral e também rotas comerciais de acesso ao Ártico, principalmente com o derretimento ali das calotas polares. Então, talvez o Trump não precise mais desses minerais terras raras. Entende o que eu estou falando? Portanto, a Ucrânia está numa situação muito, muito, muito difícil, porque... a sensação que o governo americano transparece é que o Zelensky não quer a paz, então a gente vai cortar o fornecimento de armas para ele ser obrigado a fazer algum tipo de negociação com Putin. E claro, a Maria Zakharova, por exemplo, falando, né? Óbvio que a Rússia estava observando essa reunião e sorriu de orelha a orelha, né? Com essa discussão pública entre os dois.
Fala assim, nossa, eu não sei como que o J.D. Vance e o Trump não deram um tapa na cara do Zelensky. O Dmitry Medvedev falou que a administração Trump colocou o porco do Zelensky no seu devido lugar. Então a Rússia, claro que adorou, né, essas manifestações aí, essa briga pública entre Estados Unidos e Ucrânia. Professor, e agora, sem os americanos cortando ajuda, o que vai acontecer agora? Pois bem, né? A gente tem uma série de lideranças europeias que se pronunciaram favoráveis ao Zelensky. Por exemplo, a gente teve o Macron garantindo que é preciso respeitar quem está na luta desde o princípio, dando a entender que o Trump entrou meio que de gaiato, né, faz pouco tempo, e já quer apitar quais são as regras do jogo, e deixou bem claro também que existe um agressor e um agredido, e isso não deve ser confundido, segundo o Macron. Falou também, galera, a Ursula von der Leyen, que a Ucrânia tem que ser forte, corajosa, que ela nunca vai estar sozinho. O Olaf Scholz, que está de saída, mas ainda é o primeiro-ministro, garantiu que pode sempre contar com a Alemanha e com o seu povo. E o Merz fez palavras muito que é o Friedrich Merz, né, o futuro chanceler da Alemanha, palavras muito parecidas com Macron, que não deve confundir o agressor com o agredido, ou seja, a Ucrânia é agredida e por isso precisa ser defendida. A grande questão que a gente coloca, a própria The Economist colocou isso numa matéria ontem, é que desde 2022 a União Europeia, ela ajudou com Europa, né, porque conta também o Reino Unido, ajudou com cerca de 0,2% do PIB. Para suprir uma possível escassez de recursos dos Estados Unidos, vai ter que aumentar para 0,5% do PIB a ajuda à Ucrânia. Vários países europeus não conseguem nem gastar com eles mesmos 2%, que é condição prévia para pertencer à OTAN. Vai aumentar gastos militares com a Ucrânia? Será que uma Europa combalida, estagnada, em crise, com trocas de governo, com a ascensão de governos mais nacionalistas, muitas vezes anti-Ucrânia, vai querer fazer isso? A The Economist apresentou 3 possibilidades. Ou seria um fundo europeu, ou seja, a União Europeia, Ursula von der Leyen, fornecendo esse fundo militar para a Ucrânia de ajuda, só que isso aumentaria ainda mais o poder da União Europeia em um momento em que os governos estão cada vez mais nacionalistas e eurocéticos, não sei se seria aceito, ou a partir de endividamento, ou seja, os países europeus vão ter que se endividar. Isso pode gerar uma crise do euro, uma instabilidade ainda maior econômica, claro, ou isso pode ter a ver com o corte de outros setores. Então vamos deixar de gastar em saúde, educação, transporte, moradia, para aumentar os gastos militares não só internos, mas também gastos militares na Ucrânia. Será que a Europa vai dar conta de ajudar a Ucrânia sem a ajuda dos Estados Unidos? Cara, eu acho muito difícil, tá? Mas, vai lembrar que quando o Zelensky saiu mais cedo da Casa Branca, ele já pegou o avião e está indo se reencontrar com Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, que garantiu também apoio incondicional ao Zelensky, e inclusive convocou uma reunião de emergência com uma série de lideranças europeias para discutir como que a Europa vai se portar agora com as declarações e o possível abandono do Trump ao Zelensky. E aí, pessoal, os europeus conseguem dar conta? Lembrando, hein, que os europeus, eles têm tecnologicamente grande arsenal, importante arsenal, mas falta inventário, falta capacidade produtiva, poucas indústrias, pouca produção e depois de 3 anos guerra Rússia-Ucrânia, até poucos equipamentos porque vários foram cedidos para a Ucrânia. Professor, entendi. Quer dizer, então, que agora a Rússia, ela vai se aproveitar, né? Porque, poxa, o Trump deixou de apoiar a Ucrânia, agora a Rússia vai invadir ali o território ucraniano, aí vai se sentir favorável, vai invadir... Porque, juro, tá? Óbvio que eu vejo também, né, analistas, enfim, tem gente que já colocou isso já, tá? Agora que o Trump abandonou, a Rússia ela vai partir para cima da Ucrânia, aí depois vai para cima de Letônia, Estônia, aí depois vai para cima da Polônia, depois já para a Alemanha, conquistou a Europa Ocidental, e aí já vai atravessar o oceano, vai dominar o Estado... Calma, né? A gente está falando de uma Rússia que está com dificuldades militares para vencer a Ucrânia. Claro que, né, é uma Ucrânia apoiada pela OTAN. É uma Rússia que teve vários seus militares aí em baixa. É uma Rússia que se endividou para continuar a guerra. Cara, primeiro, que eu nem sei se existe uma vontade política da Rússia dominar a Europa Ocidental, tá? Talvez, assim, vamos colocar no extremo, talvez a Rússia se interesse em expandir para a Geórgia e para a Moldávia, a região da Transnistria. Até pode ser que isso aconteça, né? A New Russia, principalmente ali no território da Transnistria. Mas agora, achar que só porque a Ucrânia pode, sei lá, ter que ceder os territórios e fazer um acordo de paz, que a Rússia vai invadir a Europa Ocidental... Calma, né? Geopolítica freestyle aí. Da onde que sai essa informação? Não tem nenhum tipo de garantia nisso, né? Calma, né? Calma, beleza? Vamos com todas as calmas aí.
E para finalizar, pessoal, tivemos também o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, falando uma coisa que eu já tinha avisado para vocês também. Ponto bem importante, hein? A gente teve, logo no comecinho do governo Trump, o Trump conferindo aos cartéis mexicanos o título de organizações terror. Tananã. Na prática, parece muito mais simbólico, né? Não é. Segundo a Constituição americana, caso esses grupos sejam organizações terror, tananã, isso quer dizer que eles ameaçam a soberania e a integridade territorial dos Estados Unidos e ações unilaterais podem ser tomadas. É como se fosse, por exemplo, o Talibã, como se fosse o ISIS, como se fosse a Al-Qaeda, por exemplo, grupos que os Estados Unidos têm que pedir autorização para o Afeganistão, autorização para o Iraque, autorização para a Síria para realizar ataques. Não, são grupos extremos e devem ser combatidos, inclusive por ações unilaterais. Isso quer dizer, então, que os Estados Unidos, pelo menos pela Constituição americana, pode fazer uma ação unilateral contra o México. Ah, pessoal, mas isso é exagero. Você acha que isso vai acontecer? Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal, se o México, e isso em conversações de alto nível com representantes mexicanos, se o México não conseguir abordar um conluio do governo com os cartéis mexicanos, o exército americano está preparado para ação unilateral no México. Quando foi perguntado para o Departamento de Estado americano, eles simplesmente não quiseram se pronunciar sobre o fato. Não negaram, não quiseram se pronunciar. Ou seja, aparentemente, eles estão muito preocupados com a entrada de opioides, outros tipos de entorpecentes, e se o México não cumprir os requisitos de proteger a fronteira e evitar a entrada desses produtos, há a possibilidade de uma intervenção militar. Claro que Trump, né? Negociação como que ele faz? Ameaça para conseguir o meu termo. Mas que a ameaça aconteceu, aparentemente aconteceu. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.